Eu estava deitada na cama, quase pegando no sono, quando ouvi o apito do celular. Era 22h47 de uma terça-feira comum. Mais uma terça-feira de outubro, igual a tantas outras. Peguei o telefone sem pressa, achando que era mais uma corrente religiosa da minha sogra ou alguma piada de tiozão do meu pai no grupo da família. Abri o WhatsApp, vi o nome dele, Wesley, meu marido, e li a mensagem que destruiria meu casamento de 6 anos na frente de 34 pessoas. Amor, hoje foi delicioso. Eu não aguento esperar até semana que vem. Quinta, eu dou um jeito de sair mais cedo. Deixa a porta aberta para mim. Meu coração parou. Literalmente senti como se alguém tivesse arrancado o ar dos meus pulmões com um soco certeiro. Li de novo. E de novo, tentando encontrar algum sentido, alguma explicação lógica que fizesse aquilo ser um engano inocente, uma brincadeira de mau gosto, qualquer coisa que não fosse o que meu cérebro já estava gritando. Aquela mensagem não era para mim. A gente não tinha se visto hoje. Ele tinha chegado do trabalho às 8 da noite, como sempre. Tomou banho, jantou a comida que eu fiz, assistiu televisão do meu lado no sofá por 2 horas. E quando eu disse que ia dormir porque estava morta de cansada, ele respondeu que ia ficar mais um pouco porque precisava responder uns e-mails do trabalho. E-mails. Mentira. Ele ia mandar mensagem para ela. Só que mandou no lugar errado, no grupo Família Unida, onde estavam minha mãe, meu pai, minha sogra, meu sogro, tios, primos, avós. 34 pessoas, todas online. Todas viram. Antes de eu continuar contando essa história, que ainda dói quando lembro, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está assistindo esse vídeo agora, por favor, se inscreve no canal. Clica no sininho para receber notificação de todos os vídeos novos. Deixa seu like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias para vocês. E me diz nos comentários, que horas você está assistindo isso agora? E de qual cidade você é? Eu leio todos os comentários e fico muito feliz de saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando. Me ajuda com isso, por favor. Significa muito para mim. Agora deixa eu voltar pro inferno que começou naquela terça-feira de outubro. Meu nome é Aline. Tenho 31 anos e moro em Campina Grande, na Paraíba. Sou técnica em enfermagem e trabalho num hospital da cidade. Casada, ou melhor, era casada, com Wesley há 6 anos. Temos um filho lindo, o Davi, que na época tinha 4 aninhos. A gente morava num apartamento de 2 quartos que eu decorei com tanto carinho, achando que era para ser nosso lar para sempre. Que inocente eu fui. Wesley tem 35 anos, trabalha como supervisor numa empresa de logística. Sempre foi bonito, daqueles que chamam a atenção quando entra num lugar. Alto, corpo definido porque vivia na academia, e eu, trouxa, achava lindo ele se cuidar tanto. Incentivava. Vai treinar, amor. Faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde e para arrumar amante, né, Wesley? Naquela terça-feira, tinha sido um dia completamente normal. Acordei às 5h30 da manhã, porque meu plantão começava às 7. Dei café pro Davi, deixei ele na casa da minha mãe, Dona Socorro, uma mulher guerreira que sempre me ajudou com tudo, e fui trabalhar. Plantão puxado no hospital. 12 horas em pé, correndo de um lado para o outro, cuidando de paciente, aplicando medicação, lidando com médico estressado e familiar nervoso. Cheguei em casa às 6 da tarde, exausta. Busquei o Davi na casa da minha mãe. Ele veio pulando, feliz, com a bochecha suja de brigadeiro. Mamãe, vó fez brigadeiro. Mãe, a senhora não ia dar doce para ele antes da janta. Dona Socorro deu aquele sorriso maroto de avó que estraga neto e sabe disso. Ah, filha, um brigadeirinho não mata ninguém. E ele comeu direitinho o almoço. Levei meu menino para casa. Dei banho nele, coloquei o pijaminha do Homem-Aranha que ele adora, fiz janta. Arroz, feijão, frango desfiado com batata. Comida simples, mas feita com amor. Botei o prato na mesa e fiquei esperando o Wesley chegar. Ele sempre chegava entre 7h30 e 8 da noite. Naquele dia foram 8 horas em ponto. Ouvi a chave girando na fechadura, a porta abrindo. Amor, cheguei! A voz dele ecoou pela sala, normal, casual, como se fosse só mais um dia. E era, mais um dia dele chegando em casa depois de treinar na academia. Treinar, com ela. A janta tá pronta, gritei da cozinha.
colocando o prato dele na mesa. Ele entrou, jogou a mochila da academia no sofá, aquela mochila maldita que carregava roupa de treino, toalha e provavelmente a prova de tudo que eu ainda não sabia. Me deu um beijo rápido na bochecha e foi direto pro banheiro. Vou tomar um banho rapidinho. 15 minutos depois, ele estava sentado na mesa, de bermuda e camiseta, o cabelo ainda molhado, comendo a janta que eu tinha feito enquanto conversava com o Davi sobre o desenho que o menino tinha assistido na casa da avó. Cena perfeita de família feliz. Pai, mãe e filho. Só que era tudo mentira. Ele já estava com ela há 8 meses. 8 meses me enganando, beijando minha boca, dormindo na minha cama, comendo a comida que eu fazia, fingindo ser um bom marido. Depois da janta, a gente sentou no sofá. Eu coloquei o Davi para dormir. Processo que demorava pelo menos meia hora porque meu filho tinha energia infinita. E voltei para a sala. Wesley estava assistindo um jogo na televisão, mexendo no celular, provavelmente conversando com ela. E eu ali, sentada do lado dele, sem desconfiar de nada, sem saber que em 2 horas minha vida inteira ia virar de cabeça para baixo. Às 10 da noite, eu não aguentava mais de cansaço. Aquele plantão tinha me acabado. Amor, vou dormir. Tô morta. Ele nem tirou os olhos do celular. Vai, amor. Eu vou ficar mais um pouco. Tenho que responder uns e-mails do trabalho. E-mails. Naquele momento eu acreditei. Por que eu não acreditaria? A gente estava junto há 6 anos. Tinha um filho, um apartamento, uma vida, confiança, ou pelo menos eu achava que tinha. Fui pro quarto, me joguei na cama e fechei os olhos. O sono veio rápido, daquele jeito pesado de quem trabalhou demais. Eu devia estar dormindo há uns 25 minutos quando o celular apitou. Mensagem no WhatsApp. Eu ia ignorar. Quem manda mensagem quase 11 da noite? Mas alguma coisa me fez pegar o telefone. Abri um olho. A tela brilhava no escuro do quarto. Notificação do grupo Família Unida. Esse grupo existia há 5 anos. Tinha sido criado pela minha sogra, Dona Neuza, quando ela descobriu como funcionava o WhatsApp e achou a coisa mais maravilhosa do mundo poder falar com a família inteira ao mesmo tempo. Ela adicionou todo mundo. A família dela inteira. A minha família inteira. Primos, tios, avós. Até gente que a gente via só no Natal entrou no grupo. Todo dia era a mesma coisa. Minha mãe mandava bom dia com imagem de florzinha e frase motivacional. Minha sogra mandava corrente religiosa pedindo para repassar para 7 pessoas, se não dava azar. Meu pai mandava notícia de política com aquele tipo de comentário que sempre gerava discussão. Meu sogro, seu Jerônimo, um homem sério, de poucas palavras, mandava piada de tiozão de vez em quando. Meus tios comentavam sobre o tempo, sobre a saúde, sobre o preço das coisas no mercado. Era um grupo normal. De família normal. Até às 22h47 daquela terça-feira. Eu olhei para o celular, achando que ia ser mais uma corrente da minha sogra. Mas vi o nome de quem tinha mandado a mensagem e estranhei na hora. Wesley. Wesley nunca mandava nada no grupo. Ele era daqueles que ficava só observando, lendo as mensagens, dando risada das piadas do sogro dele, mas nunca participava. Eu sempre zoava ele por isso. Amor, o povo vai achar que você é antissocial. Manda pelo menos um bom dia. E ele ria e dizia que não gostava de ficar mandando coisa em grupo. Preferia conversar no privado. Mas naquela noite ele mandou. E como mandou? Abri o grupo e li a mensagem que faria aquele grupo nunca mais ser o mesmo. Amor, hoje foi delicioso. Eu não aguento esperar até semana que vem. Quinta, eu dou um jeito de sair mais cedo. Deixa a porta aberta para mim. Senti meu corpo inteiro gelar. A respiração ficou presa na garganta. As mãos começaram a tremer tanto que quase derrubei o celular. Li de novo. E de novo. 5 vezes. 10 vezes. Tentando fazer sentido daquilo. Tentando encontrar uma explicação que não fosse a óbvia. Aquela mensagem não era para mim. A gente não tinha feito nada hoje. Ele tinha chegado em casa, jantado, assistido TV e ficado mexendo no celular. E quinta-feira ele trabalha o dia inteiro. Nunca sai mais cedo. Nunca.
O coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir na minha cabeça. Bum, bum, bum. Um tambor batendo cada vez mais rápido, mais alto, preenchendo o silêncio do quarto escuro. Senti um calor subindo pelo pescoço, tomando conta do rosto. As orelhas começaram a zumbir. Aquela sensação de quando você está prestes a desmaiar, mas não desmaia. Só fica ali, suspensa entre a consciência e o choque. Fechei os olhos, respirei fundo, abri de novo. A mensagem continuava lá. Não era alucinação. Não era pesadelo. Era real. Estava acontecendo. Olhei para cima da mensagem. Vi quantas pessoas estavam online. 34. 34 malditas pessoas. Todo mundo viu. Minha mãe, meu pai, minha sogra, meu sogro, meus tios, minhas tias, meus primos, minhas primas, minha avó, o grupo inteiro. Todo mundo leu aquilo. E por 30 segundos, 30 longos e torturantes segundos, ninguém disse nada. Eu conseguia ver os nomes de todo mundo online. As bolinhas verdes ao lado de cada nome. Dona Socorro, seu Expedito, Dona Neuza, seu Jerônimo, Tia Graça, Tio Cícero, Prima Fernanda, Primo Renan, Vó Zilda. Todo mundo ali. Todo mundo lendo. Todo mundo processando. Imaginei cada um deles congelado na frente do celular. Minha mãe com aquela cara de choque que ela faz quando vê algo muito errado. Meu pai com o maxilar travado, aquela veia no pescoço começando a pulsar. Minha sogra com as mãos na boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Meu sogro com a expressão que fica quando ele está prestes a explodir. 30 segundos de silêncio absoluto. Um minuto inteiro onde o mundo parou. Onde 34 pessoas ficaram paralisadas, sem saber como reagir, sem saber o que dizer, sem saber se tinham realmente entendido o que acabavam de ler. Eu fiquei deitada na cama, olhando para o teto, segurando o celular com as duas mãos, porque elas tremiam demais. O quarto estava escuro, mas a luz do telefone iluminava meu rosto. Eu sentia lágrimas começando a se formar nos meus olhos, mas ainda não caíam. Era como se meu corpo estivesse em choque, sem saber como reagir. O cérebro tentando processar uma informação que o coração se recusava a aceitar. E então, o silêncio foi quebrado. 22:48. Minha mãe foi a primeira. Wesley, que mensagem é essa? As letras maiúsculas gritavam na tela. Dona Socorro não usava caps lock à toa. Ela só escrevia assim quando estava muito brava ou muito assustada. Dessa vez, era os dois. Eu conseguia ouvir a voz dela na minha cabeça, aquele tom agudo que ela usava quando estava em pânico. 3 segundos depois, minha sogra. Meu filho, você mandou no grupo errado? A mensagem dela veio com aquele tom de quem ainda está tentando se convencer de que é um mal-entendido, de que o filho dela não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Mas a pergunta já carregava a resposta. Claro que ele tinha mandado no grupo errado. A questão era, para quem ele queria mandar? E por quê? E há quanto tempo? Meu tio Cícero, irmão da minha mãe, homem de poucas palavras, mandou uma mensagem curta que dizia tudo. Rapaz, só isso. 2 palavras que carregavam decepção, surpresa e aquele tom de você se ferrou, meu filho. Eu conseguia imaginar ele balançando a cabeça, aquele jeito dele quando via alguém fazer uma burrice monumental. Minha prima Fernanda, que tem 26 anos e sempre foi muito direta, não teve papas na língua. Gente, 3 interrogações. 3 gritos digitais de choque. Fernanda sempre foi assim, sem filtro. Se está pensando, fala. E naquele momento, ela estava expressando o que todo mundo estava sentindo. Incredulidade total. O grupo explodiu. As mensagens começaram a cair uma atrás da outra, tão rápido que mal dava tempo de ler. Meu celular vibrava sem parar na minha mão, cada vibração como um pequeno choque elétrico. Bip, bip, bip. Uma atrás da outra, sem parar. Não acredito que tô lendo isso. Gente, é sério? Wesley? Que absurdo é esse? Cada mensagem era como uma facada. Não no Wesley, em mim, porque era sobre mim.
sobre minha vida, sobre meu casamento sendo exposto, desmoronando, morrendo ali na frente de todo mundo. E eu não podia fazer nada a não ser assistir. E então, às 22h49, Wesley percebeu a merda que tinha feito. Eu vi quando ele começou a digitar. Aqueles 3 pontinhos apareceram na tela, embaixo do nome dele. Meu estômago se revirou. O que ele ia dizer? Como ele ia tentar se explicar? Que desculpa esfarrapada ele ia inventar para 34 pessoas que tinham acabado de ler aquilo? Os pontinhos continuavam. Ele estava digitando, apagando, digitando de novo, apagando, tentando encontrar palavras que não existiam, palavras que pudessem desfazer o que tinha sido feito, mas não existiam. A mensagem finalmente apareceu. Foi engano, foi engano. Era piada de um amigo. Ele mandou e eu fui encaminhar. Mentira. Mentira descarada, patética, desesperada. Mentira de quem foi pego com a mão na massa e tenta inventar qualquer coisa que possa salvar a situação. Eu sabia que era mentira. Sabia com cada fibra do meu ser. Porque vi a mensagem. Não tinha a palavra encaminhado em cima. Não tinha aquela setinha que aparece quando você repassa algo. Aquela mensagem tinha sido digitada, por ele, com os dedos dele, no teclado dele, endereçada para ela, quem quer que ela fosse. Mas ele tinha mandado no grupo errado. Sentei na cama num impulso. O sono tinha ido embora completamente, varrido por uma onda de adrenalina que fez cada nervo do meu corpo ficar em alerta máximo. As mãos ainda tremiam. O coração batia descompassado. A respiração estava rápida, superficial. Eu precisava pensar, precisava processar. Mas meu cérebro estava em curto-circuito, tentando lidar com informações demais ao mesmo tempo. O grupo não parava. Piada de amigo? Wesley, a gente não é idiota. Que amigo manda esse tipo de mensagem? Isso foi você que escreveu, tá na cara. Meu Deus, Wesley, o que você fez? Cada mensagem era um tijolo sendo colocado num muro. Um muro de evidência, de condenação. Não tinha volta, não tinha como desfazer. O estrago estava feito. 22h50. Meu pai entrou na conversa, seu expedito. 58 anos. Caminhoneiro aposentado. Paraibano da gema. Homem de poucas palavras e mão pesada. Meu pai nunca foi de brincar em serviço. Quando ele falava, era para valer. E quando ele ficava bravo, Deus me livre. A mensagem dele apareceu na tela e meu sangue gelou. Wesley, tu tem 1 minuto para sair da casa da minha filha. Se quando eu chegar aí tu ainda estiver lá, eu não respondo por mim. Meu Deus, meu pai ia matar ele. Não era ameaça vazia, não era exagero. Eu conhecia meu pai. Conhecia aquele homem que tinha me criado, que tinha me protegido a vida inteira, que sempre disse que se alguém fizesse mal para mim, ia ter que lidar com ele. E ele nunca falava por falar. Meu pai morava a 15 minutos de carro da minha casa. 15 minutos em condições normais. Mas eu sabia exatamente o que aquela mensagem significava. Ele já tinha levantado da poltrona. Já tinha pegado a chave do carro. Já estava saindo pela porta. E ia fazer em 10 minutos o trajeto de 15. Talvez menos. Levantei da cama num pulo. As pernas estavam bambas, tremendo, mas me sustentaram. Precisava me mexer. Precisava... Fazer o quê? Proteger o Wesley? Aquele homem que estava me traindo? Aquele homem que tinha acabado de mandar mensagem para a amante no grupo da família inteira? Aquele homem que tinha mentido para mim por Deus, sabe quanto tempo? Não. Eu não ia proteger ele, mas eu precisava estar acordada, precisava estar de pé, precisava ver isso, precisava encarar ele, olhar na cara dele e ver com meus próprios olhos a traição, a mentira, a covardia. Saí do quarto. Caminhei em silêncio pelo corredor estreito do apartamento. Os pés descalços faziam barulho mínimo no piso frio. A luz da sala estava acesa. Aquela luz amarelada que a gente tinha colocado porque dava um ar mais aconchegante. A televisão ainda estava ligada, mas sem som.
A luz azulada da tela iluminava a sala fracamente, misturando com a luz amarela do lustre. Wesley estava no sofá, de costas para mim. O celular iluminando o rosto dele na penumbra, aquela luz branca que faz a pessoa parecer fantasma. Vi os ombros dele tensos, curvados para frente. Ele estava digitando freneticamente, os dedos voando no teclado, provavelmente tentando conter o incêndio que tinha começado, tentando apagar um fogo com gasolina. Mas o incêndio estava só começando. 22h51. Meu sogro mandou áudio. Seu Jerônimo. 63 anos. Pedreiro aposentado. Nordestino raiz. Homem que trabalhou a vida inteira com as próprias mãos para criar os filhos. Homem de honra. Homem que não tolerava desrespeito, especialmente com família. Homem que dizia que a palavra de um homem era tudo que ele tinha. E Wesley tinha acabado de provar que a palavra dele não valia nada. Meu sogro era muito mais reservado que meu pai. Falava pouco, mas quando falava, todo mundo escutava. Ele tinha aquele respeito natural que alguns homens têm. Aquela presença que faz a sala ficar quieta quando ele entra. Naquela noite ele falou. E como falou? 5 minutos e 23 segundos de áudio. Eu cliquei para ouvir, ainda parada no corredor, escondida na sombra, sem Wesley saber que eu estava ali. Coloquei o celular no ouvido e apertei play, o volume no mínimo porque eu não queria acordar o Davi. Mas mesmo no volume mínimo, a voz do seu Jerônimo explodiu no meu ouvido. Ele estava gritando, gritando de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. A voz tremia de raiva, de decepção, de vergonha. Não era só grito. Era dor, era mágoa. Era um pai vendo o filho que criou se revelar algo que ele nunca imaginou. Wesley, seu desgraçado, seu corno manso, tua mãe tá aqui do meu lado chorando, chorando, Wesley. Eu conseguia ouvir a voz da minha sogra ao fundo. Soluços altos, desesperados. Dona Neuza chorando pelo filho que tinha decepcionado todo mundo. Chorando de vergonha, de choque, de dor. O choro de uma mãe que acabou de descobrir que criou um mentiroso. A mulher que te pariu tá chorando de vergonha. Tu sabe o que é isso? Tu sabe o que é tua mãe chorar por tua causa? A voz dele quebrou por um segundo. Um segundo onde a raiva deu lugar à emoção pura. E então voltou, ainda mais forte. Eu trabalhei a vida inteira para te dar estudo, para te criar direito. Trabalhei sob sol quente, carregando saco de cimento, levantando parede, para tu ter o que eu nunca tive, e tu me faz essa desgraça? Cada palavra era uma marretada. Marretadas que o seu Jerônimo tinha usado a vida inteira no trabalho. Agora ele estava usando para tentar quebrar a cabeça dura do filho dele. Tu é casado, Wesley. Tu tem compromisso. Tu tem filho. Um filho de 4 anos que te admira, que te ama, que acha que tu é herói. E tu faz isso? A voz dele estava ficando rouca de tanto gritar, mas ele não parava. Era como se anos de decepções pequenas, o filho que não seguiu o ofício, o filho que não visitava tanto quanto deveria, o filho que estava sempre ocupado demais, tivessem explodido de uma vez. Tu tem uma mulher digna dentro de casa. Uma mulher que trabalha, que cuida do teu filho, que faz comida para tu comer quando chega, que lava tua roupa, que cuida de ti. E tu vai atrás de piranha? Tu vai atrás de vagabunda que só quer o que tu tem no bolso. Ouvi minha sogra falando alguma coisa ao fundo. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era de súplica. Provavelmente pedindo para o marido parar, se acalmar. Mas o seu Jerônimo não parou. Eu tenho vergonha de dizer que tu é meu filho. Vergonha! Eu vou na rua e as pessoas vão perguntar: e o Wesley? Como é que tá? E eu vou ter que abaixar a cabeça. Eu, que sempre andei de cabeça erguida, vou ter que abaixar por tua causa. A respiração dele estava ofegante. Eu conseguia ouvir. Ele estava sem ar de tanto gritar, mas continuava. Se teu avô tivesse vivo, se o finado teu avô tivesse vivo, Wesley, ele tinha te dado uma surra de tirar couro, uma surra para tu aprender a ser homem, porque homem de verdade não faz isso, homem de verdade não trai, não mente,
Não humilha a esposa. Silêncio por 2 segundos. Respiração pesada. E então, a sentença final. E se eu te ver na minha frente, eu termino o serviço. Eu termino o que teu avô não pode fazer porque tá morto. Tu tá morto pra mim, Wesley. Tu me ouve? Morto. Eu não tenho mais filho. O áudio terminou com um barulho de celular batendo na mesa, como se o seu Jerônimo tivesse jogado o telefone longe depois de gravar aquilo, sem força para mais nada. 5 minutos e 23 segundos. Silêncio. Eu tirei o celular do ouvido. As mãos tremiam ainda mais agora. As lágrimas que tinham se formado finalmente começaram a cair. Não pelos gritos, não pela raiva, mas pela dor. A dor na voz do seu Jerônimo. A dor de um pai decepcionado, de um pai que tinha dado tudo pro filho e viu esse filho se revelar algo que ele nunca imaginou. 34 pessoas ouviram aquele áudio. Todo mundo. Meus tios, que estavam com os filhos pequenos acordados, provavelmente tiveram que explicar o que estava acontecendo. Minha avó de 82 anos ouviu aquilo. Minha prima adolescente ouviu. Todo mundo ouviu um homem de 63 anos. Um homem que sempre foi firme e calmo, gritando até ficar rouco, deserdando o filho pelo celular. Olhei para a sala. Wesley ainda estava no sofá, mas agora estava diferente. Os ombros não estavam só tensos. Estavam tremendo, sacudindo. Ele tinha ouvido. Claro que tinha ouvido. Como não ouvir? E pela primeira vez desde que aquilo começou, acho que caiu a ficha para ele. Que não tinha volta. Que tinha perdido não só a mulher e o filho, tinha perdido o pai, a família, tudo. Dei um passo para frente, entrando na luz da sala. O piso frio embaixo dos meus pés, o ar-condicionado fazendo aquele barulho constante que a gente nem percebe mais de tão acostumado. A televisão ainda passando o jogo sem som, como se nada tivesse acontecendo, como se o mundo não tivesse acabado de virar de cabeça para baixo. Wesley se virou num susto quando ouviu meu passo. O rosto dele estava branco como papel. Não, mais branco que papel. Cinza. Os olhos arregalados, vermelhos, ele tinha chorado. Ou estava chorando. Difícil saber. O celular tremia na mão dele. Ele levantou do sofá num pulo, quase derrubando o celular, o corpo inteiro em pânico. Aline. A voz saiu fraca, trêmula, quebradiça. Tão diferente da voz dele de sempre. A voz firme, confiante, que dizia amor, toda vez que chegava em casa. Essa voz não era mais a mesma. Eu não disse nada, só olhei para ele. Parada ali, de camisola branca que ia até o joelho, descalça, com o celular na mão, mostrando o grupo da família que não parava de explodir de mensagens. Bip, 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 uma atrás da outra. Aline, amor, eu posso explicar. Quem é ela? As palavras saíram da minha boca num tom que eu não reconheci. Firme, frio, sem emoção. Como se eu estivesse perguntando as horas. Como se não importasse. Mas importava. Importava mais do que qualquer coisa. Amor, não é o que você está pensando. Quem é ela? Gritei. Gritei tão alto que assustei até a mim mesma. A voz ecoou pela sala, pelo corredor, provavelmente acordou o Davi no quarto. Mas eu não me importei, não consegui me importar. Wesley abaixou a cabeça. As mãos tremiam tanto que o celular quase escorregou. Ele abriu a boca, fechou. Abriu de novo. A língua passando pelos lábios nervosamente. Mas não conseguia falar. As palavras não saíam. Wesley. Minha voz voltou ao tom baixo. Mas agora tinha algo perigoso nela, algo cortante, como uma lâmina escondida em veludo. Meu pai tá vindo. Tu sabe o que isso significa, né? Tu sabe que ele tá pegando o carro agora? Que ele vai fazer em 10 minutos o caminho de 15? Que ele vai entrar por aquela porta e... Deixei a frase no ar. Não precisava terminar. A gente sabia. Tu tem 30 segundos para me contar tudo, ou eu deixo ele entrar. E aí, Wesley? Eu não sei o que acontece, porque quando meu pai perde a cabeça... Ele levantou a cabeça num susto, os olhos cheios de medo. Medo real, não medo de mim, medo do meu pai. E devia ter,
porque o seu expedito não fazia ameaça vazia. Aline, não deixa ele entrar. Por favor, ele vai me matar. E tu acha que eu vou te proteger? Tu realmente acha que depois do que tu fez, eu vou ficar entre ti e meu pai? Silêncio. Ele não tinha resposta para isso. Porque não tinha. Não existia resposta. Olhei para o relógio na parede. O relógio redondo com borda dourada que a gente tinha ganhado de casamento da minha tia. 22h52. Meu pai tinha saído às 22h50. Em 2 minutos, ele já devia estar no meio do caminho. 30 segundos, Wesley. 29, 28, 27. Comecei a contar em voz alta, cada número caindo como uma bomba. Tá bom, eu conto tudo. Ele falou rápido, desesperado, as palavras se atropelando. Parei de contar. Cruzei os braços. Esperei. O silêncio da sala era pesado, sufocante. Só o barulho do ar-condicionado e da televisão sem som, e a respiração ofegante dele. Ele passou a mão pelo rosto, pelos cabelos. Respirou fundo. 3 vezes, tentando encontrar coragem, ou tentando ganhar tempo. Não sei. Débora. Uma palavra, um nome. 6 letras que mudaram tudo. A mulher que tinha destruído meu casamento tinha nome, tinha rosto, tinha existência real. Senti meu estômago revirar. Quis vomitar. Quis gritar. Quis quebrar alguma coisa. Mas me mantive firme. Não ia dar a ele a satisfação de me ver desmoronar. Quem é Débora? Minha voz saiu calma. Calma demais. Aquela calma perigosa que vem antes da tempestade. A personal trainer, da academia. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. As pernas bambearam. Segurei na borda do sofá para não cair. A personal trainer, a mulher loira de rabo de cavalo que eu via de vez em quando ia buscar ele. A que sempre dava um sorriso simpático quando me via. A que uma vez me cumprimentou com: "Oi, você é a esposa do Wesley? Ele sempre fala de você." E eu, trouxa, tinha achado fofo. Tinha achado que meu marido falava de mim para todo mundo. Falava mesmo. Só não como esposa. Como... o quê? Obstáculo? Problema? Mulher que ficava em casa enquanto ele saía para se divertir? Há quanto tempo? A pergunta saiu entre dentes cerrados. Cada palavra precisou de esforço físico para sair. Ele hesitou. Olhou para o chão, para o teto, para a parede, para qualquer lugar menos para mim. Wesley! Há quanto tempo? Gritei de novo. E dessa vez ouvi um barulhinho no corredor. Passinhos pequenos. Meu coração apertou. Davi. Eu tinha acordado ele. Mamãe! A vozinha sonolenta do meu filho me partiu ao meio. Volta pro quarto, meu amor. Mamãe tá conversando com o papai. Já eu vou aí. Vocês estão brigando? Crianças percebem tudo. Mesmo com 4 anos, elas sentem a tensão no ar. A gente tá só conversando. Volta pra caminha, eu já vou. Ouvi os passinhos dele voltando pelo corredor. A porta do quarto fechando, e então voltei toda a minha atenção pro Wesley. Responde, agora. 8 meses. 8 meses. 8. Malditos meses. O mundo girou. Literalmente senti como se o chão tivesse se movido embaixo dos meus pés. 8 meses. Não foi um erro. Não foi uma noite. Não foi uma fraqueza momentânea de um homem bêbado numa festa. Foram 8 meses de mentiras calculadas. 8 meses de vou treinar. 8 meses de tenho hora extra no trabalho. 8 meses de chegar em casa e me beijar com a mesma boca que tinha beijado ela. 8 meses de dormir na minha cama depois de estar na dela. 8 meses de amor, querida. Como foi seu dia? Que janta gostosa. Vem cá que eu quero te abraçar. 8 meses da minha vida sendo uma mentira completa. Aline, eu não planejei. Eu juro que não planejei. Aconteceu. Aconteceu? Minha voz subiu de novo. Não consegui controlar. Não quis controlar. 8 meses não acontece, Wesley. 8 meses é escolha. É tu acordar todo dia e decidir me trair de novo.
É tu escolher ela todo dia, por 8 meses. Eu ia terminar. Eu juro por Deus que ia terminar com ela. Terminar com quem? Comigo ou com ela? A pergunta saiu como um tapa, direto, certeiro, fatal. Silêncio. Ele não respondeu. Ficou ali, parado, boca aberta, sem conseguir formar as palavras. Porque não tinha palavras. Não tinha resposta honesta que pudesse dar. Qualquer coisa que dissesse agora seria mentira. E a gente sabia disso. Wesley. Respirei fundo. As mãos estavam tão apertadas que as unhas cravavam nas palmas. Senti sangue. Não me importei. Eu vou perguntar de novo, e tu vai me dar uma resposta honesta. A primeira resposta honesta que tu me dá em 8 meses. Terminar com quem? Ele me olhou. Realmente me olhou. E por um segundo miserável, vi algo nos olhos dele que parecia culpa real. Talvez até remorso. Com ela. A resposta veio baixinho, quase inaudível, envergonhada. Mas veio. Mas tu disse que não aguenta esperar até semana que vem. Peguei meu celular. Abri o grupo. Li a mensagem em voz alta, cada palavra como uma facada. Amor, hoje foi delicioso. Eu não aguento esperar até semana que vem, quinta. Eu dou um jeito de sair mais cedo. Deixa a porta aberta para mim. Isso é voz de quem vai terminar, Wesley? Isso? Ele não tinha resposta, não tinha defesa. Não tinha nada a não ser a culpa escrita na cara e o celular na mão mostrando o desastre que tinha causado. O desastre que ainda estava acontecendo. Porque o grupo não parava. As mensagens continuavam caindo. E agora tinha gente mandando áudio. Minha tia, meu primo, todo mundo com opinião. Todo mundo chocado. Todo mundo me defendendo enquanto eu estava aqui, cara a cara com o culpado. Olhei para ele. Realmente olhei. Tentei encontrar o homem que eu tinha amado. O homem com quem eu tinha casado 6 anos atrás, numa cerimônia linda na igreja, com todo mundo chorando de emoção. O homem que tinha segurado minha mão na sala de parto quando o Davi nasceu e chorado quando ouviu o primeiro choro do filho. O pai do meu filho. O homem que um dia tinha prometido me amar, respeitar e honrar até que a morte nos separasse. Mas tudo que eu via era um estranho. Um mentiroso. Um covarde. Um homem que não valia as promessas que tinha feito. Tu me traiu. Na minha cara. Por 8 meses. E ainda teve a audácia, a cara de pau, a estupidez de mandar mensagem para ela no grupo da nossa família. Eu me confundi. Eu estava distraído. Eu ia mandar no privado dela e acabei. Distraído? Tu estava distraído pensando nela enquanto eu estava do teu lado no sofá? Enquanto a gente jantava junto? Enquanto eu botava teu filho para dormir? Ele tentou se aproximar. Deu um passo na minha direção. Estendeu a mão para mim. Amor, por favor, me escuta. Não me toca. Não chega perto de mim. Recuei instintivamente. Meu corpo rejeitou ele antes mesmo que meu cérebro processasse. Como se ele fosse veneno. Contaminação. Algo que eu precisava manter distância, senão ia me machucar mais. Ele parou no meio do caminho, a mão ainda estendida no ar. Patético. Ridículo. Desesperado. 23:02. O barulho do carro freando na rua cortou o silêncio tenso da sala. Freada brusca. Daquelas que deixam marca de pneu no asfalto. O motor rugindo antes de morrer. A porta do carro batendo com tanta força que eu ouvi daqui de dentro. Meu pai tinha chegado, e pelo barulho ele tinha voado. 12 minutos. Ele fez em 12 minutos o que deveria levar 25 em velocidade normal. As ruas de Campina Grande deviam ter virado pista de corrida. Ouvi os passos pesados na calçada. Rápidos, decididos. Passos de homem com missão. A mão batendo no portão. Não tocando a campainha, batendo, socando. Aline, abre essa porta! A voz do meu pai trovejou na noite quieta do bairro. Os vizinhos deviam estar acordando, abrindo janelas, espiando para ver o que estava acontecendo. E amanhã todo mundo ia saber. A rua inteira. O bairro inteiro. Wesley ficou ainda mais pálido
se é que isso era possível. Todo o sangue fugiu do rosto dele. Os lábios ficaram brancos. O corpo inteiro começou a tremer. Aline, não deixa ele entrar. A voz dele saiu num sussurro desesperado. Súplica. Uma imploração. Por favor, pelo amor de Deus, ele vai me matar. E tu acha que eu vou te proteger? Repeti a pergunta, porque precisava que entrasse na cabeça dele, que ele entendesse que não tinha salvação, não tinha proteção, não tinha ninguém do lado dele. Aline! Meu pai socou a porta de novo, mais forte dessa vez. A porta tremeu. Olhei para o Wesley, para aquele homem suando frio, tremendo, encurralado, e não senti pena, não senti nada. Só um vazio estranho onde devia ter amor, raiva, alguma coisa. Mas tinha só nada. Espera aqui, disse isso e fui até a porta. Destrancou. Girei a maçaneta. Abri. Meu pai entrou como um furacão. 58 anos, mas naquele momento parecia ter 30. Os músculos tensos, as veias do pescoço saltadas, os olhos vermelhos, não de choro, mas de raiva pura. As mãos fechadas em punhos, o maxilar travado. Eu nunca tinha visto ele tão bravo. Cadê esse desgraçado? Ele olhou em volta, procurando, como predador procurando presa. E então viu. Wesley estava atrás do sofá, literalmente escondido, agarrado no encosto como criança com medo de levar bronca. Mas isso não era bronca. Isso era muito pior. Seu Expedito, me deixa explicar. Explicar o quê? Meu pai avançou. Wesley correu para o outro lado. Literalmente. Correu. Passou correndo pela sala, bateu na mesa de centro, quase derrubou um vaso, foi para a cozinha. Que tu tava comendo outra enquanto minha filha trabalhava feito uma condenada? Enquanto ela acordava às 5:30 da manhã para trabalhar 12 horas no hospital? Enquanto ela voltava para casa morta de cansada e ainda fazia janta para tu comer? Meu pai foi atrás. Passou por mim como um trator. Entrou na cozinha. Wesley estava encurralado entre a geladeira e a parede. Sem saída. Não foi assim. Enquanto ela cuidava do teu filho, do filho que tu fez nela. Tu explica isso para mim, Wesley. Vem, explica. Meu pai estava a centímetros dele. Eu conseguia ver os músculos do braço do meu pai tensionados. Via ele se segurando, lutando contra si mesmo para não fazer o que queria fazer. Seu Expedito, por favor. Por favor. Tu tem coragem de me pedir, por favor? Tu humilhou minha filha na frente da família inteira. Família inteira, Wesley. 34 pessoas viram tua mensagem de corno manso para amante. Foi engano, eu me confundi com o grupo. Eu sei que foi engano. O engano foi eu ter aceitado tu como genro. O engano foi ter deixado tu casar com minha filha. O engano foi ter confiado em ti. Wesley tentou se desviar, passar por baixo do braço do meu pai. Mas o seu Expedito é rápido. Segurou ele pela camisa. Prensou contra a parede. Tu sabe quantos anos eu trabalhei? Quantos anos eu fiquei longe de casa, na estrada, dirigindo caminhão dia e noite, para dar uma vida boa para minha filha? Para ela não passar necessidade? Para ela estudar? Para ela crescer com dignidade? A voz do meu pai estava rouca agora. Rouca de raiva e de emoção. E tu pega a mulher que eu criei com tanto sacrifício e trata ela assim? Como se ela fosse nada, como se ela não valesse respeito. Pai, para! Eu gritei. Corri para a cozinha, não porque eu queria proteger o Wesley, mas porque vi a mão do meu pai se fechar, vi o braço dele se preparar e eu sabia o que vinha. Pai, ele não vale a pena. Ele não vale a cadeia. Ele não vale nada. Meu pai parou. O braço congelou no ar. Respirou fundo. 3 vezes, tentando se controlar, tentando achar o resto de racionalidade que ainda tinha. Ele soltou Wesley. O empurrou. Wesley escorregou pela parede, caiu sentado no chão da cozinha. Meu pai se abaixou. Ficou na altura dele, os olhos nos olhos. Tu tens 5 minutos.
5 minutos para pegar tuas coisas e sumir da vida da minha filha. Se em 5 minutos tu ainda estiver aqui, eu não respondo por mim. E nenhum delegado, nenhum advogado, nenhuma lei vai me impedir de fazer o que eu quero fazer contigo. A voz saiu baixa, perigosamente baixa, mas cada palavra pesava toneladas. E se eu te ver de novo perto da minha filha? Se eu te ver perto do meu neto? Se eu souber que tu tentou falar com ela, ameaçar ela, chantagear ela, eu acabo contigo. Tu entendeu? Wesley assentiu, desesperadamente, a cabeça balançando para cima e para baixo como boneco de cabeça mole. Entendeu? Sim, sim, eu entendi. Então levanta e sai da minha vista. Wesley levantou, as pernas bambas, quase caiu de novo, passou por mim sem olhar. Passou pelo meu pai dando a maior distância possível. Foi pro quarto correndo, ouvi as gavetas abrindo, fechando, coisas sendo jogadas. 5 minutos. Ele não ia usar nem 3. Fiquei ali parada na cozinha. Meu pai do meu lado. A gente não falou nada. Só ficamos ali, esperando, vendo o fim de tudo. 2 minutos e 40 segundos depois, Wesley apareceu na sala. Mochila nas costas. Mochila preta, a mesma que ele levava para o trabalho. A mesma que eu tinha dado de presente de aniversário ano passado. Cheia de roupas amassadas, jogadas de qualquer jeito. Ele passou pela sala, parou na porta, olhou para mim. Aline! Meu nome saiu num sussurro quebrado. Eu te amo. Eu sempre te amei. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas eu te amo. Olhei para ele, para aquele homem com lágrimas no rosto, e senti nada. Sai. Por favor, me escuta. Sai da minha casa. Ele hesitou. Deu um passo na minha direção. Meu pai se moveu. Um movimento pequeno, mas o suficiente. Wesley entendeu. Abriu a porta. Saiu. A porta fechou atrás dele. E com ela, fechou 6 anos da minha vida. Fiquei parada ali, no meio da sala, olhando para a porta fechada, escutando os passos dele na calçada. O portão abrindo, fechando, sumindo na noite. E então, de repente, minhas pernas não me sustentaram mais. Desabei. Literalmente desabei no chão. Os joelhos bateram no piso frio. As mãos foram junto. E comecei a chorar. Não aquele choro delicado de filme, mas aquele choro feio, desesperado, de quem acabou de perder tudo. Soluços altos que rasgavam minha garganta. Respiração falhando, corpo inteiro tremendo. Meu pai se ajoelhou do meu lado, me abraçou, segurou minha cabeça no ombro dele enquanto eu desmoronava completamente. Chora, minha filha, chora tudo que tu precisa chorar. Mas amanhã tu levanta a cabeça, porque tu é forte. Tu sempre foi forte, e tu não precisa dele. Tu nunca precisou. Mas eu não estava chorando porque precisava dele. Estava chorando pela mulher ingênua que tinha acreditado. Pela esposa que tinha sido enganada por 8 meses, pela mãe que ia ter que explicar para o filho que o pai não morava mais ali, pela vida que eu tinha construído e que tinha desmoronado em 30 minutos. Ouvi a porta da frente abrindo de novo. Passos. Minha mãe. Aline, minha menina! Dona Socorro entrou correndo, viu a cena, eu no chão, meu pai me segurando, e veio direto para mim. Minha filha do coração. Ela se ajoelhou do outro lado, e ali, entre meu pai e minha mãe, eu chorei tudo o que precisava chorar. Todo o choque, toda a raiva, toda a dor, toda a humilhação. Tudo saiu naqueles minutos no chão frio da sala. Não sei quanto tempo ficamos assim. Talvez 5 minutos, talvez 10, talvez 20. O tempo tinha perdido sentido completamente. Até que meu celular apitou de novo. Mais mensagens no grupo. Minha mãe pegou meu telefone do chão onde tinha caído quando eu desabei. Aline, olha isso. Limpei as lágrimas o suficiente para focar na tela. Os olhos estavam inchados, ardendo. Mas consegui ler. A mensagem era de Dona Carminha. Dona Carminha era prima distante da minha sogra. Segunda prima, ou terceira. Ninguém sabia direito.
Tinha sido adicionada no grupo há uns 2 anos quando veio para Campina Grande para um tratamento de saúde e ficou hospedada na casa da dona Neuza por 3 meses. Desde então, ela continuou no grupo mesmo depois de voltar para Bayeux, uma cidade vizinha, mas nunca falava nada. Literalmente nada. Só ficava observando, lendo, mas nunca comentava. Nem bom dia ela mandava. Era como se o WhatsApp dela fosse só para ler e nunca para escrever. Até aquela noite. A mensagem dela apareceu às 23h12. Gente, a Débora que ele tá falando é minha filha. O mundo parou de novo. Eu li, reli, pisquei, limpei os olhos, li de novo. Não estava entendendo. Não podia estar entendendo. A mãe da amante estava no grupo? Eu vou ligar para ela agora. Ela me disse que o namorado dela era solteiro. Ela não sabe que ele é casado. Ela não sabe de nada disso. Meu Deus, Débora não sabia. Ela não sabia que Wesley era casado, que tinha um filho de 4 anos, que tinha uma esposa em casa fazendo janta e esperando ele voltar do treino. Ela achava que ele era solteiro, que estava livre, que podia estar com ela sem estar traindo ninguém. Wesley tinha mentido para as duas, construído não uma, mas 2 vidas paralelas, e mentido para ambas. Meu Deus! Minha mãe cobriu a boca com a mão. Expedito, tu tá vendo isso? Meu pai pegou o celular, leu. A expressão dele fechou ainda mais. Esse homem é pior do que eu pensei, muito pior. O grupo explodiu de novo. Todo mundo chocado com a reviravolta, mensagens caindo uma atrás da outra mais rápido do que antes. Carminha, tu tem certeza? Meu Deus do céu, a moça também foi enganada? Wesley mentiu para as duas? Que homem sem vergonha! Sem caráter, totalmente sem caráter. Coitada da Débora. Ela não tinha culpa de nada. Fiquei sentada no chão, segurando o celular, lendo aquilo tudo e sentindo uma mistura estranha de emoções. Raiva. Claro que raiva. Mas também pena. Pena da Débora, a mulher que tinha dormido com meu marido. Mas ela não sabia. Ela tinha sido enganada também. Wesley tinha construído uma mentira tão bem construída que nem a amante sabia que era amante. Ela achava que era namorada, que tinha um relacionamento real, com um homem solteiro que estava disponível para ela. 23h15. Dona Carminha mandou áudio. A voz dela saiu trêmula, chorosa. Gente, eu acabei de ligar para Débora. Ela tá em choque total. Ela não sabia de nada. Nada mesmo. Ele disse para ela que era solteiro, que morava sozinho, que não tinha filho. Nada. Ela tá chorando muito aqui. Muito. Ela se apaixonou pelo desgraçado e agora descobre que foi enganada todo esse tempo. Ela terminou com ele agora pelo telefone. Mandou mensagem dizendo que não quer mais ver ele nunca na vida. Pausa. Respiração pesada. Aline, se você tá ouvindo isso, eu peço desculpa. Em nome da minha filha, eu peço desculpa. Ela não sabia. Se ela soubesse, ela nunca teria se envolvido com um homem casado. Ela não é assim. Eu não criei ela assim. A gente foi enganada. As duas. Por esse mentiroso. O áudio terminou. 35 minutos. Foi o tempo que levou para Wesley perder tudo. Das 22h47 às 23h22. A esposa que cuidava dele. A amante que nem sabia ser amante. A casa onde morava. A família que o apoiava. O pai que tinha orgulho dele. A mãe que o amava. A reputação. Tudo. Por uma mensagem de 3 linhas no grupo errado. Levantei do chão com a ajuda dos meus pais. As pernas ainda estavam fracas, mas consegui ficar de pé. Minha mãe me ajudou até o sofá. Me sentei. Ela foi fazer chá na cozinha, porque para Dona Socorro, chá resolvia tudo. Não resolvia. Mas o ritual era reconfortante. Ter minha mãe ali, fazendo algo, cuidando de mim. Meu pai sentou na poltrona em frente. Não falou nada. Só ficou ali. Presença sólida. Proteção. O mesmo homem que tinha me protegido a vida inteira continuava ali, pronto para qualquer coisa. Peguei o celular de novo. O grupo continuava em polvorosa, cada pessoa dando opinião, compartilhando choque, consolando.
xingando Wesley. Era estranho, era exposto, mas de certa forma era reconfortante, porque todo mundo estava do meu lado, sem questionar, sem duvidar. Todos viram a prova, todos sabiam a verdade. Minha avó, Dona Zilda, de 82 anos, mandou uma mensagem às 23h25 que resumiu o sentimento geral. Na minha época, homem que fazia isso apanhava de toda a família. E a amante também. Mas vocês me dizem que a moça não sabia? Então, ele é ainda pior. Mentiu para as duas. Enganou duas mulheres ao mesmo tempo. Esse tipo de homem não presta nem para adubo. E quando Deus cobrar, vai cobrar caro. Minha avó sempre foi direta. Sem filtro. Falava o que pensava sem medo. E naquele momento, ela estava certa. 23h28. Minha sogra mandou mensagem. Família, eu peço desculpa. Desculpa mesmo. Pelo meu filho. Eu não criei ele assim. Eu juro por Deus que não criei ele para ser esse tipo de homem. Eu tô com tanta vergonha que não consigo nem olhar pro Jerônimo. Ele tá aqui do meu lado. Não quer falar com ninguém. Tá com tanta raiva que tá fazendo mal para a pressão dele. Pausa. Ela estava digitando mais. Aline, minha filha, se você tá lendo isso, você continua sendo minha nora. Você e o Davi continuam sendo minha família. Não importa o que o Wesley fez. Vocês são meus. E eu vou estar do lado de vocês. Sempre. As lágrimas voltaram, mas dessa vez não eram só de dor. Eram de gratidão também. Porque a família do Wesley, a família que deveria estar defendendo ele, estava do meu lado, me defendendo, me acolhendo. Minha mãe respondeu rápido. Neuza, a culpa não é sua. Você é uma mãe maravilhosa, sempre foi. Criou seus filhos com amor, com princípios, com valores. O Wesley escolheu esse caminho. Foi escolha dele, e ele vai ter que viver com as consequências. Outras mensagens de apoio vieram. De tios, de primos, de gente que eu nem falava tanto assim, mas que naquele momento se tornou pilar de sustentação. A gente tá contigo, Aline. Você é forte, prima. Vai superar isso. Se precisar de qualquer coisa, qualquer hora, me liga. Wesley perdeu a melhor mulher que ele ia ter na vida. Ele vai se arrepender, pode ter certeza. Desliguei o celular, não aguentava mais ler. Minha cabeça doía, meu coração doía, meu corpo inteiro doía como se eu tivesse apanhado fisicamente. Tomei o chá que minha mãe fez, deitei no sofá. Meus pais ficaram comigo, um em cada poltrona. A gente não falou muito, não precisava. A presença deles ali já era tudo. As horas passaram devagar, muito devagar. Cada minuto parecia 1 hora. 00:30, 1 da manhã, 2, 3. Às 3 da manhã, ainda acordada, olhando para o teto, tentando fazer meu cérebro desligar e dormir mesmo sabendo que era impossível, meu celular apitou. Mensagem privada. Wesley. Aline, me perdoa. Por favor, eu errei. Eu sei que errei feio, muito feio. Mas eu vou mudar. Eu prometo que vou mudar. A gente pode conversar? Me dá mais uma chance. Só mais uma. Não respondi. 5 minutos depois, outra mensagem. Aline, por favor, não faz isso. Pensa no Davi. Pensa no nosso filho. Ele precisa do pai. A gente pode resolver isso. Pelo Davi, pela nossa família. A gente construiu tanto junto. Não joga tudo fora por causa de um erro. Família. Ele tinha coragem de falar em família, de usar nosso filho como chantagem emocional, como se eu fosse a vilã por não querer mais um mentiroso dentro de casa. Digitei a resposta. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei de novo. Fiz isso umas 5 vezes até encontrar as palavras certas, as palavras que realmente expressavam o que eu sentia. Você pensou no Davi quando mandou mensagem para outra? Quando saía de casa dizendo que ia treinar e ia para a cama dela? Quando escolheu ela por 8 meses? Você pensou na nossa família quando construiu uma vida dupla? Não me procura mais. Não me liga. Não me manda mensagem. Meu advogado entra em contato. A gente vai resolver tudo pela via legal. Sem conversa. Sem drama.
sem você fingir que se importa agora. Mandei. E então bloqueei. Bloqueei o número. Bloqueei no WhatsApp. Bloqueei no Instagram. Bloqueei em tudo. Excluí as fotos que ainda tinha dele no celular. Arquivei as conversas antigas. Apaguei tudo que podia apagar. E senti um alívio estranho, como se tivesse fechado uma porta. Uma porta pesada, que doeu no braço para empurrar, que resistiu, mas que finalmente tinha trancado. E do outro lado estava tudo que eu não queria mais. O passado. A mentira. Ele. Finalmente consegui dormir. 2 horas antes do sol nascer. Um sono agitado, cheio de pesadelos fragmentados, mas sono mesmo assim. Os dias seguintes foram um borrão, tudo misturado. Trabalho, casa. Davi perguntando do pai. Minha mãe praticamente morando aqui. Meu pai aparecendo todo dia para verificar se estava tudo bem. Minha sogra ligando chorando, pedindo desculpas que ela não devia. O grupo da família em silêncio de luto por uns 3 dias antes de voltar ao normal. Na quinta-feira, 4 dias depois, procurei um advogado. Dr. Antônio. Homem de 50 e tantos anos, conhecido da família, especialista em direito de família. Sério, profissional, competente. Contei tudo. Mostrei as mensagens. Mostrei os prints que minha prima Fernanda tinha tido o bom senso de tirar antes que Wesley pudesse apagar alguma coisa. Não que adiantasse, 34 pessoas viram, mas era bom ter prova física mesmo assim. Dr. Antônio ouviu tudo. Analisou os prints, fez anotações. E então olhou para mim com aquela expressão de advogado que já viu tudo na vida e nada mais surpreende. Aline, esse caso é o mais simples que eu já peguei em 20 anos de profissão. Adultério comprovado. 34 testemunhas. Mensagem pública. Confissão gravada em áudio de 2 fontes diferentes. E mais, a outra parte também foi enganada, então não tem como ele tentar virar o jogo. Você tem literalmente tudo a seu favor. Ele preparou os papéis. Divórcio litigioso com pedido de guarda integral, pensão, divisão de bens. Wesley foi notificado na segunda-feira seguinte. E sabe o que ele fez? Nada. Não contestou, não pediu audiência, não tentou negociar. Assinou tudo que colocaram na frente dele, como se tivesse desistido, ou como se soubesse que não tinha defesa possível. O divórcio foi concluído em tempo recorde. 2 meses. Guarda integral do Davi para mim, com visitas supervisionadas fins de semana alternados. Pensão de R$ 2.800 por mês. 30% do salário dele. O apartamento ficou meu, porque foi comprado antes do casamento com dinheiro da minha herança quando meu avô morreu. O carro ficou meu. A conta conjunta foi dividida, e como eu era quem depositava a maior parte, fiquei com a fatia maior. Wesley saiu daquele casamento com uma mochila de roupas, a mobília do quarto que levou para um apartamento alugado e uma reputação completamente destruída. E Campina Grande, apesar de ser cidade grande, funciona como cidade pequena quando o assunto é fofoca. Em 2 semanas, todo mundo sabia. O cara que tinha mandado mensagem de amante no grupo da família. A história que todo mundo contava rindo, mas com aquele tom de coitada da mulher dele. Wesley começou a perder clientes no trabalho. Ele trabalhava com logística, tinha contato com várias empresas da região. E essas empresas tinham donos que conheciam gente que conhecia gente que estava naquele grupo, ou que pelo menos tinha ouvido a história. E ninguém queria fazer negócio com alguém assim. Com um homem sem palavra, sem caráter, sem confiança. Ele perdeu amigos. Os amigos que a gente tinha em comum, casais que saíam com a gente que a gente conheceu ao longo dos anos, ficaram do meu lado. Óbvio, não tinha como ficar do lado dele. Ele tinha traído a esposa na cara dura por 8 meses. Débora, pelo que eu soube através da dona Carminha, que agora falava regularmente no grupo e tinha se tornado tipo uma aliada inesperada, ficou arrasada por meses. Descobrir que o namorado era casado, tinha filho, tinha mentido sobre tudo, isso a destruiu emocionalmente. Ela saiu da academia onde trabalhava, não aguentando as fofocas, os olhares, os comentários sussurrados. Se mudou de Campina Grande para João Pessoa, onde a mãe dela tinha família.
Começou vida nova lá. E segundo Dona Carminha, ela levou mais de 1 ano para aceitar sair com alguém de novo, porque Wesley tinha destruído a confiança dela também. 2 vidas destruídas pelo egoísmo de um homem. 3, se contar o Davi. 4, se contar a minha. Mas a parte mais difícil de tudo foi explicar para o Davi. Meu menino de 4 anos, com aqueles olhos grandes e curiosos, com aquele jeitinho esperto, percebeu que o pai não estava mais em casa. No primeiro dia, ele achou que era viagem de trabalho. No segundo, começou a perguntar mais sério. Mamãe, cadê o papai? Era domingo à tarde. A gente estava na sala. Ele montando Lego. Eu tentando ler um livro, mas não conseguindo focar em nada. Sentei com ele no chão, no meio das pecinhas coloridas espalhadas. Segurei as mãozinhas dele nas minhas. O papai foi morar em outro lugar, filho. Por quê? Como explica traição, mentira, desrespeito para uma criança de 4 anos? Como faz um menino entender sem destruir a imagem que ele tem do pai? Porque às vezes as pessoas grandes precisam ficar separadas. Não dá mais para morarem juntas. Por que não dá? Crianças e suas perguntas impossíveis. Por quê? Porque o papai e a mamãe não estavam se dando bem, e é melhor a gente ficar separado. O papai fez coisa errada? Congelei. Olhei para ele, para aquela carinha séria, esperando resposta. E percebi que não adiantava mentir. Crianças sentem. Elas sabem quando algo está errado, quando alguém fez algo que não devia. Fez, meu amor. O papai fez coisa errada. Que coisa? Coisa de gente grande, que você vai entender quando for maior. Ele fez mal para você? As lágrimas vieram. Não consegui segurar. Fez, filho, mas tá tudo bem agora. A mamãe tá bem. Davi me abraçou. Aquele abraço apertado de criança que ainda é pequena o suficiente para caber todinha no colo. Não chora, mamãe. Eu tô aqui. E ali, sendo consolada pelo meu filho de 4 anos, eu percebi que precisava ser forte, por ele, porque ele ia me ver, ia aprender comigo. E eu precisava ensinar ele que a gente se levanta, que a gente não aceita desrespeito, que a gente tem valor. Ele vai voltar? Não, meu amor, mas você vai ver ele nos fins de semana. Ele vai te buscar e vocês vão passar o dia juntos. O papai ainda te ama. Ele só não vai morar mais aqui. Tá bom. E então, com aquela simplicidade assustadora que só criança tem, ele voltou a montar o Lego. Mamãe, posso comer biscoito? Pode. E assim, o mundo dele continuou. Porque crianças têm essa capacidade incrível de se adaptar, de aceitar as mudanças, de seguir em frente de um jeito que adultos não conseguem. Os meses foram passando. Devagar no começo, janeiro, fevereiro, março. Cada dia era uma batalha para acordar, para trabalhar, para sorrir para o Davi e fingir que estava tudo bem. Mas aos poucos, muito aos poucos, foi ficando mais fácil. A dor foi diminuindo. A raiva foi se transformando em indiferença, que é pior que raiva, na verdade, porque raiva ainda significa que a pessoa provoca emoção. Indiferença significa que ela não significa mais nada. Wesley vinha buscar o Davi nos fins de semana que eram dele. Visitas curtas no começo. Depois foram aumentando conforme o juiz foi liberando. A gente mal se falava. Eu abria a porta, entregava o menino. Traz ele de volta às 6. Fechava a porta. Quando ele trazia de volta, a mesma coisa, sem conversa, sem olho no olho, como estranhos. Minha vida foi se reconstruindo, tijolo por tijolo, dia por dia. Diferente. Não era mais a vida que eu tinha imaginado quando casei aos 25, toda de branco, com o véu comprido, achando que era para sempre. Mas era minha. E tinha algo de libertador nisso, em perceber que eu podia ser feliz sozinha, que eu não precisava de homem nenhum para me completar. O grupo da família voltou ao normal depois de uns 2 meses. Voltaram os bons dias com Florzinha, as correntes religiosas, as piadas de tiozão do seu Jerônimo, as notícias de política do meu pai, como se nada tivesse acontecido
E de certa forma, era isso que a gente precisava, voltar para alguma normalidade, porque a vida continua. O mundo não para porque um casamento acabou. Dona Carminha agora mandava mensagem de vez em quando, participava, e ela sempre me mandava notícias da Débora no privado. Minha filha tá melhor, ela conheceu um rapaz. Ela tá sorrindo de novo. E eu ficava feliz, sinceramente, porque ela também tinha sido vítima. E merecia ser feliz. Um ano depois daquela terça-feira que mudou tudo, eu estava sentada neste mesmo sofá, que agora tinha capa nova, almofadas diferentes, porque eu tinha redecorado tudo, quando Davi veio sentar do meu lado. Mamãe, tu lembra quando o papai morava aqui? Tinha 5 anos agora, mais esperto, mais crescido. Lembro, filho. Era legal. Era, mas agora também é legal, só eu e você. Ele ficou quieto por um tempo. Aquele jeitinho pensativo que ele tem às vezes. É legal. Você faz panqueca melhor que ele mesmo. Ri. Pela primeira vez em meses, ri de verdade. Daquele jeito que sai do peito e aquece por dentro. É verdade. Eu faço panqueca melhor mesmo. E você deixa eu te ajudar. Deixo sim. E você não grita quando eu derrubo coisa. Eu grito sim, mas menos. Mais menos. Ele me abraçou. E ali, naquele abraço simples, eu percebi que a gente ia ficar bem, que já estava ficando, que o pior tinha passado. Hoje tenho 31 anos, moro no mesmo apartamento, mas ele é completamente diferente. Nova pintura nas paredes, um tom de azul claro que eu sempre quis, mas Wesley achava muito feminino. Móveis novos, quadros novos, fotos novas nas paredes. Fotos minhas com o Davi. Viagens que a gente fez só nós dois. Praia, serra, sítio da minha tia, aniversários, Natal na casa da minha mãe. Uma vida nova construída sobre os escombros da antiga. Trabalho no mesmo hospital. As colegas me apoiaram muito. Me ajudaram nos dias difíceis. E uma delas, a Renata, me apresentou para o irmão dela 6 meses atrás. Pedro, engenheiro, divorciado também, pai de uma menina. A gente saiu algumas vezes. Não sei se vai dar em algo sério, mas tá sendo bom. Diferente, leve, sem mentiras, sem drama. Ele sabe da minha história. Eu sei da dele. E a gente vai devagar, sem pressa. Davi está crescendo. Já tem 6 anos. Primeiro ano do fundamental. Esperto, engraçado, carinhoso. Adora futebol e continua vidrado no Homem-Aranha. Pergunta pelo pai de vez em quando, mas sem aquela tristeza que eu tinha medo que viesse. É mais curiosidade. O papai vai me buscar sábado? O papai disse que vai me levar no cinema. E eu respondo com naturalidade, porque essa é a realidade agora. Wesley continua vivendo em Campina Grande, num apartamento pequeno que ele aluga. Trabalha ainda, mas perdeu muitos clientes. A reputação nunca se recuperou totalmente. A gente se cruza de vez em quando. Na rua, no supermercado, na escola do Davi. Ele abaixa a cabeça, desvia o olhar. E eu sinto nada. Nem raiva, nem mágoa, nem satisfação por ver ele mal. Nada. É como olhar para um estranho que eu conheci em outra vida. Em outra versão de mim que não existe mais. O grupo Família Unida continua ativo. 33 pessoas agora. Wesley foi removido 2 semanas depois da explosão e nunca mais foi adicionado. Ninguém sente falta. Minha avó continua mandando as mensagens diretas dela. Minha mãe continua com os bons dias religiosos. Meu pai continua com as notícias de política. Meu sogro voltou a mandar piada de tiozão. Demorou uns 6 meses, mas voltou. E eu mando foto do Davi, porque ele é a melhor coisa que saiu daquele casamento. A única coisa boa que ficou. Às vezes, deitada na cama antes de dormir, eu penso: e se ele não tivesse mandado aquela mensagem no grupo errado? E se ele tivesse conseguido esconder por mais tempo? Mais meses? Anos? Eu teria descoberto algum dia? A verdade é que eu agradeço. Agradeço que ele tenha sido burro, que tenha se confundido, que tenha mandado no lugar errado, porque me salvou de desperdiçar mais anos da minha vida com um mentiroso, com alguém que não me merecia, com alguém que não valia as lágrimas que eu derramei,
35 minutos, das 22h47 às 23h22 daquela terça-feira de outubro. Foi o tempo que levou para minha vida mudar completamente. O tempo de uma mensagem no grupo errado. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que às vezes o pior dia da sua vida é o primeiro dia da sua vida nova. Que às vezes você precisa perder tudo para descobrir que nunca teve nada de verdade. Que às vezes o chão que você pisa desaba, mas você descobre que sabe voar. E que família de verdade como a minha, como aquelas 33 pessoas daquele grupo, te sustenta quando você acha que vai cair. Te segura quando você desmorona. Te levanta quando você não tem força. Meu casamento acabou da forma mais humilhante possível, na frente de todo mundo, com todo mundo vendo minha dor, minha vergonha, meu marido me traindo publicamente. Mas sabe o que também aconteceu? Todo mundo viu quem ele realmente era. E todo mundo ficou do meu lado, sem questionar, sem julgar, sem duvidar. Não precisei explicar, não precisei me defender, não precisei convencer ninguém. A verdade estava lá, em letras digitais, na tela de 34 celulares. Irrefutável, inegável, definitiva. Wesley quis ter 2 vidas, 2 mulheres, 2 mundos, e perdeu os 2. Perdeu a esposa que cuidava dele, perdeu a amante que nem sabia ser amante, perdeu a família que o apoiava, perdeu os amigos que o respeitavam, perdeu o trabalho que sustentava, perdeu a reputação que tinha construído, perdeu tudo, por 3 linhas. Amor, hoje foi delicioso. Eu não aguento esperar até semana que vem. Quinta, eu dou um jeito de sair mais cedo. Deixa a porta aberta para mim. 3 linhas que deveriam ter ido para Débora. Foram para o grupo da família. E 34 pessoas viram. Inclusive a mãe da Débora, que nem sabia que a filha estava sendo enganada também. Então, se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por me ouvir. Por me acompanhar nessa jornada que começou com uma mensagem no grupo errado e terminou com uma mulher mais forte do outro lado. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Deixa seu like aqui embaixo e me conta nos comentários. Você já passou por algo parecido? Já descobriu traição de forma inesperada? Como você lidou? Ou se conhece alguém que passou por isso, compartilha. Às vezes a gente só precisa saber que não está sozinha. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, você é mais forte do que imagina. E se um dia você descobrir uma mentira, uma traição, uma quebra de confiança, saiba que você vai sobreviver. Vai doer, vai parecer impossível, mas você vai, porque eu sobrevivi. E você também vai. Um beijo no coração de cada uma e até o próximo relato.